Fala pessoal, beleza? Sou Fernando Bonfalo, autor de eventos esportivos, e hoje eu estou aqui na Toca dos Foguetes, lugar onde são produzidas, aliás, as melhores canoas e as mais desejadas do Brasil, aqui na fábrica da Evolution Canoe. E eu estou aqui com o meu parceiro, mentor de tudo isso, meu querido Diego Vale. Diegão, Tudo bem? prazer aí poder bater esse papo comigo, cara. Prazer é o meu. Com certeza, você que está aí nos assistindo, já aproveita para se inscrever aqui no canal da Green Store for You. Ativa o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos que vamos subir aí no canal. Fechou? Tamo junto! Diegão, vou fazer algumas perguntinhas aqui para o pessoal poder te conhecer melhor, conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Claro. Diegão, eu queria saber quando foi que você começou a fabricar suas canoas e o que te motivou a empreender nesse segmento, cara? Olha, com 16, na verdade eu comecei a trabalhar até um pouco antes disso, né? 14 anos, já comecei a trabalhar na padaria. Existia um cliente que tem uma fábrica aqui em Santos, a Opium Kayaks. Aí, com 16 anos, eu vou trabalhar nessa fábrica, fico lá 4 anos fazendo de tudo um pouco. Foi até interessante, porque se eu ficasse numa função definida, talvez não fosse estimulado em mim várias vocações assim que eu me percebi tendo trabalhando ali. E 2004 eu saio da Opium e vou iniciar por gostar muito de fazer acontecer, pôr a mão na massa. A motivação de grana não era o primeiro ponto, né? Então a gente só queria eu queria dar continuidade a um trabalho que eu gostava muito de fazer, que era nessa fábrica. E dali inicia toda essa trajetória difícil, mas foi prazerosa. Muito legal, muito legal. E qual foi o primeiro modelo que você produziu? Quando eu começo em 2005 a fazer qualquer trabalho já, na verdade a Evolution foi surgir um pouquinho mais para frente esse nome. Era somente a vontade de dar continuidade, então começaram alguns reparos, depois surgiu o Mateiro com um crescimento já modesto, mas já era para aquele momento alguma coisa de novos adeptos, então surgiu alguns nichos de mercado, então o Mateiro começou a fazer remos por influência do filho do Alessandro Mateiro Amendoim. Seu Osvaldo Mateiro. É. Grande abraço. E aí ele fazia toda a arte da madeira e com alguma dificuldade na época de revestir aquilo com fibra para impermeabilizar a madeira, a gente se encontrou e a gente ficou fazendo essa prestação de serviço durante um tempo. Aí, logicamente, que a gente quer ir avançando. Aí, acredito que 2006, ou seja, ano seguinte, a gente se permite desenvolver uma primeira embarcação. Gosto de chamar de projeto escola, para a gente se testar mesmo, saber, e aí, vamos ver o que vai dar. E essa ideia de barco que já existe, inspirar novos barcos a surgirem, foi usado esse mesmo princípio por mim na ocasião. Só que o meu contato naquele momento estava mais com a canoagem olímpica. Aí a gente olhou para o casco de uma canoa olímpica chamada C, né, de canoa, C2. Então era uma canoa olímpica de 2 lugares. Ela tinha um casco bacana para performance e a gente partiu daquele casco e fez umas modificações. Modificação não, a gente criou um deck novo com um monte de coisa diferente. Pra você ter ideia, a gente criou um Palekai que hoje voltou. Mas a gente via na OC6, que já existia, quando veio a Lana Aquila para o Brasil, a gente já tinha visto aquela peça, com essa função de cortar a água que dá esse golpe inicial na proa da canoa. A gente colocou esse Palekai, fizemos várias criações diferentes. A conexão do iaco na canoa e na ama era uma peça desse de limpar piscina, que prolonga e tu rosqueia assim. Aí era essa peça para prender os iacos. Então era mais tranquilo para nós, não existia muita concorrência. Já existia o alemão da Tahiti fabricando, a própria Opium. E a gente não fez também com toda essa vontade de viver daquele modelo. Aquele modelo foi, como eu disse, a gente se permitir fazer algo para ver o que ia sair. Não foi muito para frente, a gente fabricou, acredito que umas 20, 25 canoas dessa e abandonamos o projeto. A V-Bottom foi aquela primeira que pegou mesmo, isso né? aí já é ano seguinte, 2007. Exatamente. Aí a gente já levou um pouco mais a sério esse projeto escola da OC2. Foi muito bom para que a gente entendesse que não, vamos agora desenhar no papel. Aí na ocasião a Dai já ia para a fábrica
E aí ela falou, meu, vamos rabiscar isso aqui. Meu, o desenho da V-Bottom praticamente foi ela que fez. E depois eu só materializei em tamanho real. Aí eu dividi o royalties do design com ela. Essa é essa minha pergunta agora, porque olhando para essas primeiras canoas que você construiu e comparando com as canoas, os foguetes que você está produzindo atualmente, depois a gente vai ver também imagens aqui também da linha de produção, a gente vê uma nítida evolução nesse processo, fazendo jus ao nome da marca Evolution, né? Como foi seu processo de aprendizado? Como você procurou evoluir e aprimorar o seu trabalho? Na verdade é uma inquietação de não se conformar com o que eu estou fazendo no momento. Então eu sou muito inquieto, querendo sempre buscar um meio de fazer alguma coisa melhor, mais rápido, usando menos recursos até de material. Então são soluções que a gente busca até hoje. A fabricação de qualquer coisa artesanal, ela é assim, é você buscar incessantemente melhores processos, com matérias-primas boas, mas que a gente não exagere na dose, porque são materiais mais caros, quando a gente começa a trabalhar com performance, principalmente. Então foi essa inquietação minha. Então eu tenho a internet para buscar conhecimento, então eu vi muito vídeo, eu vejo até hoje, e depois dos anos passando, logicamente, oportunidade de estar em lugares onde pessoas já estavam envolvidas com aquilo há mais tempo. E eu percebi que era um caminho um pouco mais curto de adquirir conhecimento, que é aprender com quem aprendeu primeiro. E foi aí que você foi para fora? Meu irmão já estava morando na Austrália, eu tive a oportunidade de visitá-lo, mas aquele esquema de visto de turista, ficar 3 meses, eu falei, 3 meses é muito para eu ficar passeando por aí, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu troquei mensagem com algumas fábricas e fiquei literalmente trabalhando como um funcionário numa fábrica. Troquei o que ele seria uma remuneração, falei, não, paga ali o Airbnb ali para mim, que era perto da fábrica, e está resolvido. E aí a pulga foi para trás da orelha e falei, cara, isso aqui é um caminho bom. Porque aí eu fui perceber materiais que tem até disponível no Brasil, mas que a resistência para a gente que começa a trabalhar com os materiais mais baratos aqui no Brasil, quando a gente vai para uma cera, por exemplo, eu tive contato com a cera TR lá, é uma marca de cera importada. E a gente trabalhava com a cera de carnaúba que, sei lá, deve custar 1/4 do valor dela. Sim. Mas vendo a utilização lá, me chamou a atenção dos benefícios. Isso é um exemplo de vários outros. E aí tem a questão de Portugal, que eu já conhecia a existência de pelo menos umas 3 fábricas lá, que era a própria Anelo, que é a mais conhecida. Aí tem uma outra chamada Hélio, que fabrica uns caiaques que já chegaram, os surfskis, né, que já chegaram no Brasil. Né? Amazul. Aí tem a Cipre, que é bem conhecida do pessoal da Oceânica. Mas aí eu tive essa possibilidade de morar lá, trabalhei na Hélio, essa que fabrica os surfskis Mazul. Aí ali foi muito bom, eu já tinha alguns anos de contato com esse mundo, com esse mercado. A fábrica Evolution continuou, a Dayana administrava à distância, meio que iniciou o home office aí, porque foi antes da pandemia. Deu um pontapé inicial nessa visão nova de lidar com essa parte administrativa. E foi muito bom eu ver que não existe muito segredo, é mão na massa mesmo, e o que vai diferenciando uma fábrica da outra é quem procura mais acha mais. Quem procura menos acha menos. Acha o quê? Soluções. E como você falou de material e processo, né, existe uma diferença muito grande entre o que é ideal e o que é possível você fazer, ainda mais pela disponibilidade de material que a gente tem no Brasil. Brasil, né? imposto, exatamente. Verdade, né? Muito legal. Outra pergunta aqui que eu tenho é o seguinte: hoje, quais são os grandes desafios e gargalos para você empreender nesse mercado do varal hoje? Olha, eu não posso me queixar muito, assim, porque desde que eu começo com a V-Bottom lá em 2007, já se formou uma pequena fila de espera. Ou seja, você sempre teve demanda? Sempre tive fila de espera. Outra pergunta aqui é o seguinte: hoje é um motivo de orgulho para nós brasileiros, né, em saber que um designer brasileiro tem uma parceria com a maior fábrica de canoas do mundo e hoje exporta seu design para os 4 cantos do planeta. Né? Como é que surgiu essa parceria com a Anelo? Então, era uma missão minha fazer esse contato com a Anelo nesse período que eu vou a Portugal trabalhar numa fábrica. Apesar de eu não ter escolhido a Anelo
para trabalhar, porque eu percebi que ela é muito grande. Aí eu vou numa fábrica menor, que foi a Hélio Kayaks, e consigo encontrar isso que eu fui buscar. Mas para o final desse intercâmbio profissional de um ano, eu deixei para o final porque não faria muito sentido fazer esse contato antes. Eu fui bater na porta da Anelo porque eles tinham divulgado já, antes de eu ir para Portugal, eles já tinham divulgado o seu projeto de expansão. Eles cresceram muito, foram para um galpão gigantesco, eu nem sei quantos metros quadrados tem. Eu sei que foi um investimento de 10 milhões de euros. E nesse crescimento, o que eles divulgaram nessa matéria que eu li? Que um dos objetivos era diversificar os produtos. Porque eles perceberam que somente com o portfólio que eles já tinham da canoagem olímpica, não iria comportar, vamos dizer assim, essa capacidade de produção de 400 barcos por mês, não ia ser possível dar vazão somente para barcos da canoagem olímpica. Então, tinha uma necessidade de ampliar o mix de produto. E eles não queriam também ser os donos, ou vamos dizer assim, criar seus modelos de outros segmentos. Eles perceberam a fragilidade de inserir um produto no mercado, não tendo eles histórico nisso. Aí eles falaram de parcerias. E aí eu vi aquilo ali como uma oportunidade. Ou seja, era mais fácil fazer uma parceria com quem já tinha esse know-how, quem já tinha esse conhecimento, do que começar um projeto zero. Exatamente. Eu bati na porta lá, na verdade marquei uma reunião, aí durou 5 minutos, achei bem estranho até, né? A gente brasileiro gosta de falar bastante, Portuga não tem jeito, sem papo furado. Vem cá, o que você quer fazer aqui? Aí já sai colocando as perguntas, 5 perguntas que ele me colocou para eu responder e passar para ele. Ele me fez uma pergunta que eu acho que ali, por ele ter muita experiência já, uma hora ele me interrompeu e falou assim, para um pouco, quanto tu gosta de mexer com isso daí? Aí o meu olho brilhou, eu falei, porra, eu gosto pra caraca. Eu não quero nem saber de royalties, isso aí é consequência e tal. Aí foi onde ele falou, não, vamos seguir. E eu acho que é isso mesmo, se a pessoa gosta muito do que faz, ela não vai ficar querendo arrumar assunto assim para querer reivindicar algo a mais, não vai dar problema, ele não vai trazer problemas no processo, ele só vai trazer soluções, aquele que gosta muito do que faz. Muito legal, porque hoje está em vários países presentes com a Excel, né? A gente vê ali a representante dos Estados Unidos tendo uma vazão um pouco maior, mas também vi para a Austrália, para o Canadá, para a Alemanha, aqui acho que é Porto Rico, se eu não me engano. E mesmo com um projeto inicial, Excel 6.0, de repente mais para o liso, depois a OC2, a Excel 7.2, que aí já é conhecido como uma modalidade um pouco mais recreativa, né? Mas ponto para os brasileiros, que criou uma etapa do brasileiro só da OC2 com a V3, né? Tirou ela do campeonato junto de OC1, porque aí eu acho que os tops não estavam interessados em se desgastar remando de OC2, preferiram remar de OC1, isso antigamente. Agora estamos vendo aí uma nova forma de lidar com a divisão das modalidades na etapa do brasileiro. E vou a Portugal ainda esse ano levar a Sagres e talvez a Huracan. A gente está analisando ainda, mas a Sagres com certeza vai. Bom, há 2 anos atrás você sofreu um grande revés. A fábrica anterior pegou fogo, né? E o incêndio destruiu praticamente toda a sua estrutura, né? Como é que foi essa reconstrução? Passou grande aprendizado com tudo isso que aconteceu? Olha, foi muito difícil, principalmente psicologicamente, né? A gente passou ali um final de semana sem entender muita coisa, né? Ficava mais olhando assim pro nada, sabe? Caramba, que doideira, como que vai ser segunda-feira, né? Mas eu não tenho dúvida que o que mais nos marcou foi a vontade das pessoas que estavam envolvidas em fazer aquilo voltar a acontecer. Reconstruir tudo aquilo. A coletividade, a galera, um levantava o outro. Tipo assim, quem estava de repente já um pouco mais cansado de tirar entulho, de ficar todo preto, todo sujo, vinha um outro já um pouco mais na disposição, aí te estimulava a ter mais energia. Ou uma situação bem curiosa, tem um parceirão meu que desenvolvia os projetos comigo até então, só que na fase agora de Covid e tal, ele já tinha também alguma comorbidade, mas acabou falecendo de Covid.
o Ronaldão, que é pai do Mascote, do Miranda, do Gabriel. Miranda foi campeão brasileiro. E ele trabalhava já comigo, assim, lado a lado, já há uns 6 anos, talvez. Foi até uma falta, ainda faz uma falta imensa, mas ele era mais velho, praticamente da galera toda, e aí ele, em algum momento, sozinho, sem demonstrar o que ele estava fazendo, ele resolveu pegar 1 metro quadrado daquele galpão e deixar muito limpo. 1 metro quadrado, meio que não tem muito sentido, mas ele teve essa visão assim interessante, porque quando a gente viu 1 metro limpo, deu um ânimo para buscar os outros 120 metros que era aquela área que tinha, né? Ou seja, ele mostrou que com aquele 1 metro quadrado que era possível de ser construído. Exatamente, assim, limpou mesmo, passou um paninho e tudo, ele evitava a água vir, colocou uns panos assim, aí ele chamou a gente, cara, a gente olhou lá, porque a gente não conseguia nem saber o que era o chão, porque era misturado com coisa que derreteu, com esmerilhadeira que o plástico derreteu, e eu ficava garimpando, assim, porque a gente não era pegar tudo aquilo e jogar fora. Um incêndio, ele tem um pouco desse garimpo, é quase tu ir lá ver o que é possível aproveitar ou não, e aí coisas que são química com coisas que já não são tão química, foi duro. E quando ele deixa 1 metro limpo, daqui a pouco começou a surgir 2, 3, 4 e os metros foram aparecendo, os metros quadrados limpos do galpão, e acho que 3 meses foi o que levamos para voltar a produzir. 1 mês foi só de parte estrutural, limpeza e fabricação de cavaletes e deixar minimamente bacana aquele mesmo espaço, e 2 meses para molde. Não, ao contrário, 2 meses para estrutura e 1 mês para moldes, fabricar novos moldes, tudo derreteu. É verdade, 2 meses foi para essa estrutura voltar a ficar compatível com o trabalho, e 1 mês para refazer os moldes. Então, depois de 3 meses, a gente voltou a produzir. E aí já entra uma parte assim que talvez envolva realmente ali fé, envolve uma coisa de papai do céu mesmo, meio que deixou o caminho muito aberto para nós crescermos. Não foi difícil a gente conseguir chegar hoje aqui, e não faz muito tempo, num galpão muito maior do que a gente estava lá. Então a gente estava falando de 120 metros esse que pegou fogo, tinha um do lado de acabamento, enfim, tinha 200 e poucos metros. Esse hoje tem 600, e a gente não ficou apegado naquele lá. Depois de ter mexido e ter deixado ele jeitoso e tal, quando a gente percebeu que a modalidade cresceu exponencialmente, essa fila de espera só aumentava, a gente chegou nesse recorde de 500 e muitas canoas, não sei se podemos falar 600, mas o Murilo depois corrige a gente aí. 550, vamos colocar assim. Canoas na fila. Pô, pra quem tava só acostumado a lidar com 100 e poucas canoas na fila, quando a gente viu 500 e pouca, não deu mais para agir daquela forma. O cliente espera. Era mais ou menos o que a gente falava antes, porque a gente prima tanto pela qualidade, que eu não ficava tão incomodado com a fila de 1 ano. Só que a fila de 2 anos e pouco, 3, mudou alguma coisa em nós. Assim, a gente se sentiu tendo um compromisso com o mercado VAA. Não era somente mais um business. A gente se via com uma responsabilidade de fazer acontecer parte desse crescimento, que não é somente os adeptos, é o equipamento. E a gente precisa fazer esse equipamento chegar na mão dessas pessoas. Essas pessoas estão sedentas, estão saindo dos clubes que estão remando de OC6 e estão querendo ter seus equipamentos individuais. E equipamento de performance alavanca mais rápido esse aprimoramento técnico, né? Canoas de entrada ajuda, mas um atleta ele consegue perceber mais o seu aprimoramento em canoas de performance. É como se fosse o cara que quer aperfeiçoar na corrida. Não adianta ele colocar uma bota. Se ele colocar uma bota, ele vai correr meio destrambelhado. Um tênis de qualidade, com certeza ele vai performar melhor. Ele vai performar melhor. Legal. Muito bom, muito bom. Bom, vamos ver se isso é bom, você tem memória, hein? Quantas canoas você já produziu em toda a história da Evolution? Pode soprar. Os universitários. Mais ou menos. Eu ia falar 2.000, eu acho que passa um pouco de 1.500. Porque a gente ficou muito tempo fazendo uma média de 8. Aí, se a gente pegar isso e multiplicar por 11 meses trabalhados, porque um mês era férias, né?
Então já dá próximo de 100. Uhum. Mas só que aí teve fases de fazer um pouco mais, fases de fazer um pouco menos, e aí pegar esses quantos anos? Desde 2007 que começa a V-Bottom, 2017, 15 anos. Exatamente, 15 anos. Então com certeza passa de 1.500. Você foi muito estratégico em lançar novos modelos da Evolution em momentos importantes do esporte. Sim. A Huracan, uma canoa, né, projetada para a prática do downwind, foi lançada durante o Molocabra, que é o principal evento, né, de downwind do Brasil. A Sagres, uma canoa de menor volume, com foco mais em águas abrigadas, foi lançada no Campeonato Brasileiro recentemente, né? Minha pergunta é o seguinte: qual será o próximo projeto do designer Diego Vale? Você pode dar um spoiler pra gente? De canoa a galera já está bem atendida, a gente não tem, eu não tenho esse objetivo de ficar criando modelos para atingir somente o consumismo ali, o desejo das pessoas em ter uma coisa que mudou um pouquinho. Uhum. Não, só vai surgir modelos novos quando houver justificativas reais de ter modelos novos. Sei. Não me incomoda se de repente Sagres durar 10 anos. Uhum. A gente tem o exemplo da Hurricane que tem mais de 20. Exatamente. E é um projeto que se mantém vivo porque ele convence as pessoas que ele é performático, que ele facilita a vida de quem é mais leve, principalmente. Mas assim, projeto que eu pretendo fazer esse ano é um surf ski. Não sei se a Evolution vai produzir, talvez alguma fábrica parceira da Evolution, que tem a Netuno, do Miguel Molina, Netuno Canoy. Tem essa nova parceria da Passaú. Da Passaú, né, agora do também. Naideron. Perfeito. Mas enfim, talvez a gente faça. Aí vai ser uma análise, vai depender da fila, se a gente estiver conseguindo produzir o número de canoas que comece a diminuir a fila, porque senão eu não vou colocar mais um modelo só para deixar a fila mais inchada. Assim, tem gente que curte. A bananinha, que foi chamada de bananinha, é o Som Surf. Eu achei que eu ia dar um nome e pegar. O único nome que eu dei que não pegou. Agora, desde lá de trás até construção a gente conseguiu emplacar. Vacuum 2. Quem criou essas coisas foi a Evolution. E os modelos V-Bottom, Round. Tenta buscar na memória nome de modelo de canoa de outras fábricas brasileiras, né? Sim. É difícil, é uma coisa de emplacar. A gente conseguiu emplacar os nomes dos barcos, né? O pessoal lembra com carinho de V-Bottom, de Round, das XLL, S. Isso não é uma coisa desconhecida da galera. Mas Ocean Surf é uma coisa que, banalizaram. Por quê? Bananinha faz muito mais sentido, eu também concordo. Então, se a gente fizer uma Ocean Surf repaginada, que a gente vai chamar ela de bananinha, vai ser bacana. Porque a gente sabe que não vende tanto assim, mas é muito gostoso. Quem já surfou com a Ocean Surf assim, sabe o que eu estou falando. Então, se a gente colocar... fazer mudanças nela que facilite encaixar, para não ter que ficar amarrando, o banco encaixado, que nem as canoas hoje em dia, não é aquela coisa solta ali para te dar mais estabilidade. Enfim, já tá tudo na mente aqui, e outras brincadeiras mais aí como designer que eu tô investindo nessa nova visão de separar isso da Evolution. Então eu tenho que criar, mesmo que coisas que não se tornem realmente produtos, etc., mas eu quero divulgar e mostrar para a galera que a gente está atuante aí, tentando descobrir coisas novas. E, essa eu não posso acreditar, porque é verdade que você que fabrica barcos para centenas de pessoas, mas não tem sua própria canoa, cara? Que história é essa, né? Então, Molocabra, por exemplo, é uma prova que é bacana de ir, assim, até incentivo a galera a ir, porque é uma vertente, assim, da prática do Vaá, da canoa, que já está assim, ganhando força já há algum tempo, com o próprio W2, com o João. E aí agora vem o Molocabra, enfim, com a bandeira lá e fala, não, vai ter todo ano. Aí só de a gente saber que vai ter todo ano, já não é mais uma coisa incerta, né? Não, a gente já sabe que vai ter ano que vem de novo. Legal. Então mantém a galera, assim, interessada a aprimorar a técnica de surf mesmo. Os equipamentos têm que ser compatíveis. E por que eu tô falando isso? Porque eu fabrico uma canoa pra mim, levo pro Molocabra e nem trago de volta. Aí já vendo lá. Que legal. Mas ter uma canoa seria uma coisa bacana. Só que, sempre que surge algum cliente, por algum motivo, muito desesperado e quer comprar ela de mim, aí eu não consigo, eu vendo, passo pra frente e segue a vida. Muito legal. Diego, obrigado pela oportunidade desse super papo aqui. Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho.
agradeço. Vida longa aí pra Evolution, com toda certeza que vem muita coisa boa pela frente. Vamos nessa, seguimos. Pessoal, você que está nos assistindo aí, já se inscreve no canal da Green Store for You, né, uma loja que tem uma série de equipamentos voltados para a prática do VAR. Acesse o site greenstoreforyou.com.br para você também adquirir produtos e conhecer mais um pouco do trabalho. E tem também loja física na cidade de Niterói, mais precisamente na Praia de São Francisco. E tamo junto, fechou? Fica atento para os próximos vídeos aí que a gente vai subir no canal. Valeu!